Nos próximos capítulos da novela Armadilha, tudo começa logo depois que a Meral chegou com a Nil agora frente a frente com o Demir. A Meral vai dizendo ao Demir que a Nil, deixou a casa de sua família e agora vai ficar um tempo ali com eles. Ela fica olhando um pouco meio desconfiada para o lado dele e ele diz que está tudo bem, ela pode ficar, e depois questiona ela se por acaso ela tem problemas familiares. Ela fica calada, não sabe nem o que fazer, e a Meral diz a ela que ela pode falar, fale tudo o que ela tem para falar, não tenha medo, porque agora o Demir é como se fosse um pai para ela. Então a Nil já vai toda gaguejando ali, dizendo que a minha mãe gostou muito do senhor, só que ela disse pra mim que não aceitaria o meu relacionamento ali com um criminoso. Ele fica ali travado, apenas olhando pra ela, e ela continua dizendo que a mãe dela está sofrendo muito com isso e que não aceitaria de forma nenhuma o casamento dela com um criminoso. Ela continua dizendo que a mãe dela fez uma proposta para ela, que era para ela escolher ou o Gouven ou ela, então ela tomou a sua decisão e escolheu o Gouven. O Demir fica um tempinho apenas olhando para ela e depois diz a ela que ela é uma mulher incrível e que fica muito feliz que em tais condições ali ela tinha escolhido o Gouven e que lhe ame tanto. Ela olha para a Emerald também olha para ela e as duas ficam ali em silêncio total, e o Demir diz a ela que ela nem precisa se preocupar, que nós vamos resolver sim o problema com a mãe dela, que ela nem precisa se preocupar. A Nil continua ali toda desconfiada e ele continua dizendo para ela não se preocupar, que eles vão ajudar ela. Logo depois a Emerald diz a ela que ela já pode subir para o quarto dela, que não se preocupe, que daqui a pouco ela chega lá para ajudar ela a se acomodar. Ela diz que tudo bem, depois vai saindo e a Emerald chama a Seida e o Demir diz que ajude ela, por favor. Logo depois que ela sai, agora a Meral sozinha com o Demir, ela já vai chamando a atenção dele, falando seriamente que eles dois precisam conversar, e ele questiona ela sobre o que você quer conversar comigo. Então ela já vai direto na titela dele, dizendo que você tem que tirar o Gouven da prisão. Ela então vai logo direta novamente, dizendo que o Gouven ameaçou ela, e ele já começa a ficar destreinado ali e pergunta a ela, é o quê? Então ela vai dizendo para ele que ele falou que vai contar para a polícia se por acaso eles raptar ali o meter da cadeia. Ele fica calado, apenas olhando para ela, e ela continua afirmando que ele mesmo disse ali que vai contar tudo lá para Alcinar. Ele fica ali sem saber o que fazer, e ela agora ordena, dá quase uns gritos nele ali, dizendo que ele resolva esse assunto agora e rápido. Depois simplesmente ela sai e deixa ele com o pepino na mão ali, sem saber o que fazer. E agora eu fico na dúvida aqui, quem de fato é pior aí? Na realidade é o Demir ou a Emerald? Na sua opinião, quem é pior deles dois aí? Deixa a tua opinião nos comentários, se o Demir é pior ou a Emerald, porque a Emerald tá de um jeito ali como se fosse pior do que o próprio Demir. Logo depois que ela chega próxima da Nil, ela tá fora e a Emerald já vai questionando se por acaso ela ainda não viu o quarto dela, e a Nil diz ela que não, que ainda não viu, e a Emerald diz, então venha comigo. Então ela abre uma porta ali e entra dentro de um quarto que parece mais um depósito ali de bagulho. Então ela fica olhando pra Nil e pergunta a ela se ela gostou daquele lugar. A Nil fica até sem saber o que falar, mas apenas responde pra ela que sim, que gostou, é pequeno, mas ele é bonito. A Emerald então solta logo uma piada pra ela, dizendo que ela não achava mesmo que ela iria dar pra ela um quarto grande ali e ainda com suíte, né? Ela fica sem saber o que responder, e a Emerald continua dizendo que por enquanto ela vai ficar ali, e quando o Gouven sair da cadeia eles vão dar um jeito. Ela continua dizendo que talvez eles possam até se mudar para uma casa maior, mas que agora ela vai tomar um banho e vai trocar de roupa. A Nil ela fica toda sem saber o que fazer, e a Emerald continua dizendo que ela tem que tomar banho, trocar de roupa, e que não pode ficar se vestindo como se fosse ali uma estudante. Nil fica com a cara de choro da gota ali, olhando para a Emerald, e a Emerald diz a ela que ela nem se preocupe, quando for depois a gente compra roupa para vocês. Simplesmente ela sai, quando chega na porta dá até uma olhadinha ali como se estivesse debochando da Nil. Nil, por sua vez, ela continua ali, vocês podem reparar, sem saber o que fazer, olhando para aquele quarto e talvez imaginando que gota serena eu vim fazer aqui dentro. Que viagem é essa, véi?
Já lá na cadeia, nesse exato momento, quando o Medê vai lá no banheiro arriar o barro, é aí que o governo ele percebe isso, vai lá na mala dele, tira aquela corda, esconde ela, depois joga no lixo e quando está amarrando para jogar, o Medê vem saindo e já começa a debochar do irmão, dizendo a ele, então quer dizer que mandaram você limpar a cela, né? E o governo diz a ele que sim, que mandaram e que se ele fosse um irmão de verdade, estaria ali lhe ajudando. O Medê apenas fica ali olhando e o governo continua dizendo para ele que ele pode pegar ali se ele quiser e o Medê diz a ele que não precisa e o governo continua falando para ele que já é quase a hora do jantar ali, que é a vez dele de lavar a louça e que ele não esqueça disso. O Medê diz a ele que sim, que sabe disso e o que é que ele pode fazer, né? Simplesmente sai. Logo em seguida, então ele bate na porta, o guarda-ré abre a porta e ele simplesmente joga o lixo com a corda do plano ali que estava para o Medê, agora ele joga no lixo. A cena muda nesse exato momento e já vai mostrar a Luna que ela está com o seu plano ali para entregar todos eles ali ao Demi e ela se direciona até o local do encontro com o Demi. A cena nesse exato momento volta lá pra cadeia que o Medê ele já tá revoltado ali porque procurou a corda e não achou, então ele acorda o Goven e ele todo agoniado pergunta a ele o que foi que aconteceu e o Medê já vai lhe questionando onde que está a minha corda. O Goven tira onda de doido e pergunta a ele que corda e o Medê fala pra ele a minha corda que estava escondida. O governo então, logo depois de um tempo, então revela para ele dizendo que jogou fora e o Medê já fica revoltado e grita com ele o porquê, o que ele tá dizendo, por que ele jogou fora e todo mundo ali já se levanta dizendo um monte de coisa com o Medê que eles façam silêncio que ele precisa dormir. O governo fica olhando para ele, encenando para que ele faça silêncio e o Medê diz para ele que ele lhe escute, que ele não vai para a cidade de pé junto ali dentro e ele vai fugir daquela cadeia, ele goste ou não, ele queira ou não, ele vai embora dali. O governo fica apenas olhando para ele e o Medê continua dizendo que se você é um cara corajoso, tudo bem para você, só que eu não vou ficar aqui. Já com a Luna nesse exato momento, quando ela chega no local determinado, então ela depois de descer do carro, o Demi também desce, vão se aproximando, ela estende a mão e diz a ele que ele fique onde ele está, que vamos manter aqui a distância. Ele diz que está vendo que ela está bem melhor do que antes, porque ela ser uma criminosa, isso fez bem a ela, né? Ela diz que isso é muito bom, que ele reconheceu e que acreditava também que todo o mal que ele estava fazendo para ela, que isso estava sendo bom para ela, né? Ele fica calado, apenas olhando para ela, respirando fundo e ela continua dizendo, só que agora a minha felicidade é indescritível. Ele fala que foi você mesmo, Luna, quem me humilhou publicamente e que você poderia aproveitar esse momento para se desculpar e perguntar se ela não acha isso. Ela diz para ele que tem certeza que nada de mal vai acontecer contra ele, porque todos os depoimentos que ela deu com certeza já foi ali esquecido. Ele fica olhando para ela e ela continua dizendo que esses depoimentos apenas ele ali não esqueceu e ele questiona se por acaso ela já parou para pensar ali os motivos. Ela fica calada e ele chama pelo nome dela Luna, eu nem sei se esse é o seu nome de verdade. Ela diz a ele que já chega e pergunta se por acaso ele já trouxe o dinheiro. Ele balança a cabeça feito um calango dizendo que sim e depois joga aquela maletinha ali para ela. Ela se aproxima, pega a maleta, se afasta dele novamente e ele questiona ela o porquê que ela está fazendo isso. Ela diz que digamos que a partir de agora eu queira me vingar e ele pergunta a ela de quem. Ela fala que de todos que me magoaram e de você também. Ele fala que ela também magoou ele e que não foi pouco, só que ele já superou tudo. Ela fica olhando para ele e ele continua dizendo que já superou tudo e que inclusive sem nenhum trauma. Então é aí que a Luna já começa com a safadeza dela e entrega perguntando e se por acaso for a Ice. Ele fica calado até um pouco sem entender e ela fica perguntando se por acaso ele ficou surpreso. Ele continua sem entender nada e ela continua dizendo para que ele responda se ficou surpreso e se por acaso ele se importa. Ele pergunta a ela o porquê que ele iria se importar, porque ela não é a sua filha. A Luna diz a ele que sim, mas é quase só que a Ice que ele conhece como se fosse sua própria filha, que ele trata como se fosse sua própria filha, está zombando da inteligência dele e ele nem sabe disso.
A cada palavra que sai da boca da Luna ali, ele fica mais agoniado e sem entender nada, mas ele questiona ela o que é que ela está querendo dizer. Então ela vai direto na titela e finaliza dizendo para ele que a Ice, ela é a amante do Omote. Ele fica olhando para ela ali, continua sem entender nada, mas já está se revoltando, e ela continua dizendo: é por isso que ela é tão próxima de você, Demi, porque ela é a amante do Omote.